Como as telas estão impactando o QI das nossas crianças. Literalmente. Cara, ficando mais burras. Exato. Uma série de artigos científicos, talvez até milhares. E ele traz lá dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Tema relativamente diferente, que é a ascensão da internet, a ascensão da tecnologia, a ascensão das mídias digitais, a ascensão do impacto, exato, cara. Por exemplo, tem um pesquisador francês chamado Michael Desmourguet. Ele hoje acho que é um professor no MIT, Harvard, alguma coisa assim. Ele escreveu um livro, faz um tempinho já que ele escreveu esse livro, mas o livro foi traduzido para a língua portuguesa recentemente. E o título do livro é bastante chamativo e preciso, resume bastante o que diz no livro. O título do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais. Como as telas estão impactando o QI das nossas crianças. Literalmente. Cara, ficando mais burras. Exato, cara. Ele cita nesse livro uma série de artigos científicos, talvez até milhares, que o finalzinho do livro é só sobre os artigos científicos, as referências. Ele trabalha com isso também. É um pesquisador que publica, é um cientista. E ele traz lá dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Cara. Normalmente, o que se espera que aconteça? A gente faz uma construção de conhecimento, de cultura, a gente transmite esse conhecimento por meio da linguagem. Isso é extremamente importante, cara. Porque uma das formas da gente transferir conhecimento para as outras pessoas é por meio da linguagem. Muitos anos, milhares de anos atrás, quando a gente não tinha escrita, a gente não tinha nada. Como é que você fazia, cara? Você descobriu um novo conhecimento, então beleza, se eu pegar isso aqui e colocar X ingrediente de tal, X de não sei o que, vai sair isso daqui se deixar tanto tempo no fogo. Como que replicar isso? Como é que replica se você não pode passar para a pessoa num livro? E esse pesquisador, esse neurocientista, o Desmourguet, nesse livro, ele basicamente argumenta que mesmo a gente tendo hoje todas as ferramentas possíveis para transmitir para a próxima geração os conhecimentos que a gente... como nunca tivemos. Exatamente, cara. Na ponta do dedo você tem acesso a qualquer coisa. Uma das principais teses dele, que fica pano de fundo no livro, sempre quando vocês lerem um livro, tentam entender a tese pano de fundo do livro. O autor sempre quer estar defendendo um ponto e ele detalha e esmiuça os dados para defender aquele ponto. A principal tese pano de fundo desse pesquisador é que nós estamos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. Ou seja, o nosso próprio peso está esmagando a gente. O que significa isso? A gente criou soterrado de informação. Exatamente, cara. Meu Deus. A gente criou tanta tecnologia, a gente facilitou tanto o acesso a isso, a gente criou tantas mídias diferentes, a gente criou tantos dispositivos acessíveis. Por exemplo, hoje uma pessoa de classe média tem um telefone, classe média baixa tem um telefone, tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram, e as redes estão cada vez mais compactando as formas de transmitir conteúdo em janelas menores de tempo, então é 15 segundos, videozinhos e tal, que as pessoas estão cada vez menos tendo tolerância para conseguir consumir conteúdos que são um pouquinho mais densos. Como livros, por exemplo. Como livros. A gente não lê mais, né, cara? Eu chamo a atenção das pessoas que estão assistindo agora, eu peço para você que está assistindo agora, me diga quantos livros você leu nesse ano. Exato. Ô, Paquito, não minta. Deus é testemunha. Eu li um livro esse ano. Qual? Eu li Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe.
Legal. Lene? Não li nenhum. Tá Não vendo? li nenhum. Chegou a dar uma folhada em alguns, assim? Em vários. Assim, que peguei pra... esse aqui eu preciso ler, mas... Eu tenho um problema, cara. Eu compro mais livros do que eu consigo ler sempre. A quantidade de livro que a gente ganha aqui também. Não, aqui, cara, uma insanidade. É absurdo que tá Aqui chegando traz de livro pra Caixas gente, e caixas velho. de Legal. livros, cara. Porque, vamos falar, mais ou menos 50 livros Por aí. por mês. Por mês. Por mês, Por que manda um livro aqui? Pra gente divulgar. Pra divulgar. Fazer merchan. ou presente mesmo, ó. Eu acho legal, eu falo que gosto, por exemplo, de ficção científica. Pô, vem uma caixa pode crer. só de livro de A ficção. galera manda. Manda entendi. muito livro, então eu não tô dando conta. Mas em troca de jabá ou só manda mesmo? Não, eu não tenho Esperando obrigação jabá, nenhuma tá. de falar, mas a gente dá uma força. a gente dá uma gosta força pra nos galera. stories e tal. legal. Porque acha legal, né? Tipo, um cara é autor presente, de ficção né? científica, não tem chance de Legal. divulgar. Ele fala, pô, obrigado, tal autor que mandou esse livro, mostra a capa, Legal. marca o cara, pelo menos é uma divulgação pro cara, entendeu? Legal. E aí eu pergunto pra vocês, assim, ou você mesmo, quantos livros você leu? Eu né, com cara? certeza diminuí minha velocidade. E o que mais me espanta, que eu brigo com isso direto, é de ter atenção a uma coisa só de cada vez. Porque você tá assistindo jogo de futebol e você não consegue não ficar no Twitter acompanhando. Filme, cara, ou série, começa a ficar meio chata, o celular parece que... Cara, vou dar uma... Só que aquela parte, ela faz parte do filme. Ela é mais lenta por um motivo, porque provavelmente vai Pra vir um motivo preparar de você, tensão. exato. E se você perde esse momento, quando tiver um momento de tensão, você vai achar tudo igual. O filme. Então, assim, a experiência de consumir o conteúdo está sendo afetada porque a gente não consegue mais ter foco só em uma coisa. E eu tô brigando com isso literalmente, assim, porque eu sei o quanto aquele diretor ou o cara que escreveu o livro pensou em você ler pelo menos um capítulo inteiro antes de parar, entendeu? Exato. Tem uma... E aí, a gente pode falar depois, vem a ideia de todo mundo achar que tem TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção. Depois a gente entra nesse tópico que eu achei importante. Pensa assim, ó. O seu cérebro, ele tem um... Mas o que você falou é um paradoxo, né? A princípio. O quê? Tem mais informação acessível e a gente tá ficando mais burro. É um paradoxo. Se tem mais informação, por que a gente tá ficando mais burro? É porque isso tá achatando? Ele dá a resposta para isso? Ele dá uma ideia. Ele dá uma ideia de, primeiro, a seletividade ficou prejudicada, porque tem muita coisa. Tá. Então você tem uma dificuldade imensa, porque você tem um Kindle com 2.000 livros ali dentro. Exato. Você tem 4 streaming que você tem que escolher um filme. Exato, cara. Você fica mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o negócio, não, cara. já eu fico muito assisti puto, Netflix, que você fica passando aqui. Cara, tipo, e vai dormir sem assistir nada, cara. Pistola, velho. Não, é real, cara. Comigo acontece pra isso, velho. Eu e minha mulher, cara, a gente pede comida Cara. e, tipo, enquanto a comida tá chegando, fala, vamos escolher um filme. Cara. A gente come, conversa assim, cara. e dorme. E Cara, não... velho. Às vezes você até começa a falar, não, esse não. Porque parece que você tá perdendo alguma coisa. Parece que, eu tô perdendo aquele outro aqui. E aí vira um negócio ansiogênico. Se tivesse dois filmes que você ia na locadora lá em 95 pegar o negócio... E tiraram todos os lançamentos, tem aqueles 3 Cara, filmes, é aquilo você ali. pega um e vai. Os lançamentos de alugar, só tem aqueles ali, meu. Assiste de novo Jogos Mortais 2 pela 9ª vez, tá ligado? Então Vai ter que assistir. Essa falta de... Não é isso aí, cara. É isso aí. Às vezes a gente fica procurando. Sessão da tarde, Lagoa Azul. Cara. Às vezes fica procurando e acaba assistindo um que você já viu. cara. Quantas vezes eu já fiz isso, cara? Velho. Acabo no Blade Runner. Você já viu o filme O Irlandês? Já, 3 horas. Cara, Ou 4 duvido horas. você assistir esse filme, cara. Eu duvido você assistir de uma esse vez filme. só. Duvido você ter paciência e assistir. Ó, vou lançar um desafio. Assista. E é um puta de um filme, cara. Porra! Um puta de um filme. Tem Alpatino, os caras Não, fudidos. mostra eles envelhecendo, né? Toda a geração. Cara, e uma tecnologia que eles usaram. Ó, duvido você, um desafio pra você aqui, ó. Assiste O Irlandês sem pegar no celular, velho. Exato. 3 horas. Eu duvido você Escreva no fazer comentário isso, se você conseguiu aí. Eu duvido E você não fazer minta isso. pra nós que a gente sabe. Comenta aqui, cara, se você assistiu O Irlandês. Acho que tem na Netflix. Então isso que você falou é um dos motivos, né? De ter muita opção. E antigamente tinha uma televisão, um jornal que filtrava as informações. Falava, ó, o que você precisa saber tá aqui. Cara, hoje uma criança hoje de 10 anos tem mais acesso à informação em 2 dias que um idoso de 1800 em meia vida, velho. Em 2 dias, tá ligado? Como é que eu queria saber o que tá acontecendo? Não tinha veículo de informação. Tem uma inteligência artificial, um algoritmo de oferecer outras coisas pra criança, pra gente também, que ela assiste um conteúdo, o algoritmo entende que ela pode gostar desse, daqui a pouco a criança tava gostando de Patrulha Canina, já tá assistindo um outro
daqui a pouco tá em Lucas Exato. Neto, tá em não sei o quê, Exato. e ela vai passando de um pro outro. E Exato. antes a gente era fiel, cara, eu gosto desse desenho, ficava assistindo milhões de vezes. E essa ideia do pesquisador, ele basicamente diz que a gente tá tendo Primeiro, a tese dele é essa, que as crianças, devido a esse monte de estímulos, e cada vez estímulos de recompensa mais rápida, mais dopaminérgicos, geram picos de euforia. Pô, você vê, imagina, cara, você já viu a estrutura do TikTok? Não. O jeito que é o TikTok? Você já parou pra pensar? Vocês que tem TikTok... Não, eu já passei por lá, não gosto de TikTok, mas Cara, eu sei como funciona. ele é muito imersivo. Por quê? Ele não tem borda, cara. O vídeo tá na tela inteira. É. O vídeo tá na tela tem inteira. texto, Você não não tem consegue título. sair. Não tem como sair. Você só consegue ir pra baixo que tem outro vídeo. E se você Ele te quiser sair, prende como ali. faz? Não é tipo o Instagram que você tem ADM. Ah, tá. Ele é projetado pra te deixar mais dentro do vídeo. E aí você vai jogando pra baixo. É quase como se você scroll pudesse infinito. só ir pra baixo, cara. E aí começa a vir os vídeos de uns caras pulando de umas montanhas de neve com uma música no fundo. É um estímulo muito agradável pro seu cérebro, porque são cenários diferentes, muitas vezes pessoas extremamente bonitas. Eu tenho um TikTok que eu divulgo lá os meus cortes. Tem esses dias eu abri uma live lá pra testar e o bagulho tem um filtro que eu nem pedi. Tipo assim, ele me deixou mais bonito automático. É cara. mesmo? É todo um esquema organizado pra deixar o ambiente extremamente agradável e deixar você preso dentro dele. Alegre e agradável. Inclusive tem pesquisas que já saíram mostrando que o TikTok dá picos de neurotransmissores envolvidos com fixação no conteúdo. É. E gera um certo tipo de aprisionamento ali da atenção do sujeito. Quanto que a pessoa consegue ficar no TikTok? Quanto tempo? Horas ou minutos? Cara, Tem gente que fica horas? Galera fica horas ali, cara. Nossa. Eu tenho... Esses tempos eu tava lá em casa tomando um café, eu abri o TikTok pra dar uma olhada, cara. Cara, eu fiquei uns 25 minutos rolando aquela porcaria pra baixo. Cara. É muito da hora, cara. É muito massa. E a inteligência dele é muito foda, né? Muito. Então, assim, a tese desse pesquisador, ele fala assim, cara, como a gente tá tendo cada vez mais conteúdos rápidos, relativamente superficiais, por conta de uma inerência à velocidade do conteúdo, as crianças e os jovens adultos não estão sendo submetidos a algum tipo de desafio maior desde cedo. Entendi. E, portanto, isso meio que mima o cérebro delas. Faz sentido. Tem uma coisa que eu gosto de falar que eu chamo de percepção de esforço. O que é percepção de esforço? Se nós dois levantarmos isso daqui, levanta isso daí. Beleza, os dois pesam a mesma coisa e a gente levantou de uma altura igual. Então, digamos, a gente fez o mesmo movimento do ponto de vista físico. Agora, se alguém passar um questionário para nós de percepção subjetiva de esforço, você vai relatar quanto você se esforçou para fazer isso e quanto eu me esforcei. Dá para fazer coisas semelhantes no sentido intelectual. Então, digamos assim, a gente pega cada um livro, a gente lê um capítulo de um livro e alguém pergunta para nós quão custoso foi para você ler esse capítulo do livro. Quão custoso foi para você se aprofundar nesse capítulo do livro, entender o capítulo do livro. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais, muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter contato com coisas mais rápidas e mais fáceis. O nosso cérebro, ele é muito parecido do ponto de vista metafórico, explicando a parte funcional dele, com um músculo. Então, se você vai na academia e você faz um supino de 10, o seu músculo ele se adapta frente àquele estímulo resistido. As fibras rasgam. As fibras hipertrofiam, elas rasgam. Você come, você fortalece aquele músculo para no outro dia você conseguir levantar 11. E daí e vai crescendo. Ou semana que vem você vai levantar 12. E daqui 5 meses vai levantar 15. O cérebro é parecido? Muito. Claro que ele não cresce do ponto de vista físico, mas existem estruturas dentro do nosso cérebro, que a gente chama de neurônios, que são as células do nosso cérebro. E esses neurônios, eles se conectam uns com os outros. As sinapses, exato. E aí existe uma máxima de um pesquisador que viveu na década de 50, era um psicólogo de Harvard, chamado Donald Hebb. Ele diz que
Neurônios que disparam juntos, isto é, células que disparam é quando ele está ligado, digamos Sei. assim. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. O que significa isso? Digamos que você vá aprender que a capital do Brasil é Brasília. Isso é uma memória que você formou. Quando você forma essa memória, vamos imaginar que existe aqui essa parede toda é feita de neurônios do seu cérebro. Quando você forma essa memória, algumas das luzes dos fios aqui da parede disparam, outros não. Uns sim, outros não. Como se ficasse uma trilha dentro do seu cérebro. Entendi. Essa trilha, quanto mais você fortalecer e mais você usar ela, mais forte ela tende a ficar. Então, uma das melhores formas de você fortalecer o seu cérebro... Como um rio, ele vai criando um sulco. Exato. E um caminho, porque ele vai passando várias vezes pelo meu caminho e vai marcando aquele caminho. É um campo de grama que você passa todo dia. Tá. Fica uma trilha. Uma trilha. E aí, quanto mais você passa ali, a trilha fica mais evidente e mais fácil você olhar pra trilha e lembrar dela. Aprendizado é assim, cara. Mais difícil você se perder. Mais difícil você se perder. Aprendizado, aprender coisas, é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de ser a trilha, os seus neurônios se conectam juntos. E eles ficam conectados juntos. Existem algumas conexões de neurônios que ficam juntos tão fortes, mas tão fortes... Normalmente elas acontecem num contexto de trauma, que elas são o substrato neurobiológico do transtorno de estresse pós-traumático. O que é um transtorno de estresse pós-traumático? Você viveu um acidente de carro. Cara, aquilo ali formou tão forte uma memória no seu cérebro que você começa a ter medo de andar de carro de novo porque você tem uma memória muito forte de um trauma. E para quebrar isso daí é difícil. Tem algumas memórias... Especialmente quando envolvem, por exemplo, abuso na infância, que elas tendem a ficar muito fixa, cara. Muito fixa. E escondida assim. Às vezes? Então, podem esconder. Tem caso que a pessoa esquece? Tem casos que ocorre um processo chamado de despersonalização. O cérebro... Isso é muito louco, cara. O cérebro, ele meio que faz você ter uma... Vai parecer bem maluco isso, mas é uma situação bem estranha mesmo. Despersonalização... É tipo quando você sai de você e você se enxerga de fora, como se você fosse outra pessoa. Entendi. E o cérebro tende a fazer isso em alguns transtornos de estresse pós-traumático que tem despersonalização junto, principalmente com abuso e principalmente sexual. Não necessariamente físico, mas sexual. Abuso sexual é um trauma muito forte para o nosso cérebro. Muito agressivo. Preditor de muitas doenças psiquiátricas na idade adulta. E muitas vezes o cérebro tira a sua percepção de que é você no momento do trauma, quase como se fosse uma forma de se proteger. De você falar, não fui eu que passei por aquilo, foi outra pessoa. De tão agressivo que é. Então aquela memória fica forte. E para quebrar, cara, é muito complicado, mas envolve um processo gigantesco de psicoterapia, que a gente chama de psicoterapia cognitiva comportamental, envolve o processo de dessensibilização, enfim, aí é todo um esquema gigantesco. Medicamento também, às vezes? Quando necessário, é importante medicamento também. Eu tava pensando, enquanto você tava falando desse emborrecimento das gerações mais novas, será que não tem a ver também que o processo... Me corrija se eu estiver falando besteira. O processo de aprendizado da gente é muito através de associações. Certo? Eu vejo... Sim, é uma das principais formas de aprender. Eu vejo um gato, meu pai fala, é um gato. Eu vejo um outro gato de outra cor e eu pergunto pro meu pai, é um gato? É um gatinho? Ele fala, é. Aí eu já associo e vou criando associações que me definem o que é o gato e onde deixa de ser um gato para ser um leão, para ser E outro esquema, onça. Você vê o seu pai chegar perto do gato e puxar a barbinha dele e ele dar uma patada, você associa, não posso chegar lá perto. Com as redes sociais, essa inteligência, o algoritmo... As associações estão sendo feitas por máquinas e não pela gente. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu escutava um disco e gostava daquele estilo de disco. Eu ia conversar com amigos, ia pesquisar em revista, coisas parecidas, e eu ia atrás de associações que tinham a ver com aquilo. Hoje em dia eu não preciso mais fazer isso. O Netflix me fala, você gostou desse filme? Olha aqui, ó, pra você. Tem esse daqui que é parecido. Eu falo, é verdade. E aí eu deixo de ter essa habilidade... Ou esse músculo cerebral de ficar tentando achar coisas que eu gosto. Perfeito. Porque a máquina tá me dando a mesma coisa no Spotify. Eu gosto dessa banda de rock e ela vai me dar outras coisas, porque outras pessoas que gostam disso também gostam disso. Então você vai deixando de fazer essas associações ou perceber padrões. Porque uma das coisas do ser humano também é de perceber padrão. Tem um padrão, quebrou o padrão, ou é perigo, ou é alguma coisa que eu tenho que perceber.
Não acontece um pouco isso também? Eu tô viajando demais? Não, tem sentido. É um afunilamento, né? A sua experiência ela começa a ficar cada vez mais limitada dentro daquele funil específico. Alguns sociólogos chamam isso de bolha. Você cria uma bolha. Você fica cada vez mais numa bolha. Cada vez mais uma pequena bolha. E antigamente a gente era exposto a tudo. Exato. Por exemplo, se eventualmente tiver um sistema exclusivamente EAD, muitas vezes o seu filho, a sua filha não vai ter a possibilidade de se expor a um contexto escolar com várias pessoas. EAD é escola à distância, educação à distância. Exato. Então, é importante para o ser humano em geral ter o que a gente chama de repertório comportamental. O que é repertório comportamental? Você se submeter a diversas situações, mesmo que essas situações sejam nocivas. Sejam traumatizantes. Porque assim... Faz parte, né? Pensa assim, esse é um tema assim, é complicado porque muita gente pode entender errado, mas... Um dos problemas que está por trás desse emburrecimento das gerações atuais é uma hiperproteção dos pais. Então, por exemplo, a criança vai para a escola e tem que apresentar um trabalho, aí a criança chora em casa, fala pro pai que não quer apresentar o trabalho, aí o pai liga para a diretora, fala, não tem como aliviar pro lado do meu filho, ele tá ansioso aqui com o trabalho. Cara, tem que apresentar o trabalho. Ou o filho chega em 15º na corrida e o pai fala, não existe vencedor nesse negócio. Todos são campeões. O negócio não é traumatizar o filho que fala que ele é um merda, mas também ele entender que tem uma pesquisadora, dá pra melhorar, né? Tem uma pesquisadora chamada Carol Dweck, que ela escreveu um livro chamado Growth Mindset. Um livro Mindset, Mentalidade do Sucesso, uma coisa assim, a tradução do Brasil. Ela é uma pesquisadora de Stanford, muito foda. Esse livro foi mal entendido na tradução para o Brasil, em português. Inclusive o termo mindset, muitas pessoas já acham um termo ruim, mas é muito bacana a ideia que ela... Ele foi meio banalizado, foi banalizado. Né? Ela fez uma pesquisa na década de 90 mostrando uma coisa muito bacana, cara. Na década de 90 ela fez algumas pesquisas mostrando uma coisa muito bacana. Você sempre tem que, e isso também é uma coisa que não acontece hoje e também está no guarda-chuva que sustenta a existência de uma criançada e uma molecada mais burra, mais inapta comportamentalmente. Esse é um bom termo. Inapta, cara. Também. Tipo assim, você precisa fazer um negócio... Trava. Eu quero um suco, pai. Aí você pede o suco pro garçom. Pede pro garçom, chama o garçom ali. Não. Chama o garçom. Chama ele, chama o tio ali, ó. Não tem problema. A criança tem medo e aí o pai protege. Aí você não cria repertório. A criança fica inibida, ela não consegue fazer. Cara, esses dias me mandaram na caixinha no Instagram lá. O cara me mandou na caixinha do Instagram e falou assim, cara, eu tenho 19 anos e não sei pedir um Uber. Meus pais pedem pra mim até hoje. Meu Deus. Que é isso, cara? O cara... E a galera por aí se virando, pegando o busão e, sei lá, velho, faz as coisas. Por exemplo, você é um cara que faz stand-up. Teve um momento que você teve que subir lá e fazer o negócio, velho. E suado, medo do ninguém vai rir. Cara, e o stand-up acho que é o pior, mano. Claro. Porque você não tá fazendo um personagem. Você tá de cara ali. É você, mano. Os caras não gostaram de você. Exato, cara. Não é do palhaço tatá que você tá fazendo. É você, brother. Exato. É o pior de todos. Eu admiro muito quem faz stand-up. É um cara que tem muito culhão. E é viciante também, cara. Pô, imagina. Porque a resposta é tão rápida do público que aquilo te vicia. Deve ser da hora pra caralho. Eu quero aquilo de novo, eu quero aquilo de novo. Né? A Carol Dweck mostrou na década de 90 o seguinte. Vamos pegar 2 grupos de pessoas, de adolescentes, de crianças e adolescentes. Vamos dar para essas crianças e adolescentes uma prova de escola. E vamos deixar elas fazerem as provas, estudar um tempinho e fazer as provas. Num grupo a gente vai elogiar a nota e no outro grupo a gente vai elogiar o esforço de ter estudado. Então a pessoa tirou 9. Pô, parabéns pelo seu 9. Parabéns pela nota, filhão. Parabéns pela nota, não sei o quê. O outro tirou 9. Cara, parabéns por ter estudado e se esforçado. Diferente, é bem diferente. O que ela percebeu acompanhando essas crianças no follow-up? Aquelas crianças que tiveram o esforço elogiado, quando tiraram uma nota baixa, tendiam a continuar estudando mais e não se frustraram tanto. Tá. Aquelas crianças que os pesquisadores
recompensaram e elogiaram a nota, então parabéns por ter tirado 9. Quando a criança tirou 7, elas ficaram muito mal. Entendi. Por quê? Porque as pessoas condicionaram ir bem à nota. No outro grupo, o ser bom era estudar. E isso é totalmente diferente, cara. Então, assim, quando você tem um filho em casa, quando você tem adolescente, ou você mesmo que está aí na sua casa e está pensando em desenvolver alguma coisa, procure sempre recompensar o processo, o esforço. Faz sentido. Então, o seu filho ficou em 10º na corrida, fala, cara, parabéns, você se esforçou pra caramba, mas se você atribuir mais esforço, pode ser que você aumente o seu ranqueamento. E assim como se ele chegar em primeiro, você fala, ó, isso aí é resultado do seu esforço. Não parabéns, porque se você recompensar o produto final, ele pode querer achar atalhos para conseguir aquilo. Atalhos para conseguir, e quando não conseguir, significa que se ele só recebeu o parabéns quando estava lá, significa que se ele não está lá, ele não é nada. Não, significa que se ele colar na prova e conseguir é tão bom quanto ele estudar. Exato, cara. É exatamente isso. Então sempre recompense o esforço.